Olá pessoal que está acompanhando aí nosso canal. Esse vídeo aí é mais um vídeo sobre a disciplina de eletrônica aplicada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre SR ligado em corrente contínua, tá certo? Então, esse circuito do lado esquerdo é um circuito formado por uma fonte, um divisor, esse ramozinho aqui formado por esses dois resistores, esse botão, é o ramo de acionamento do SR, então é o ramo de disparo. E além dos dois resistores, a gente tem um botãozinho, tá certo? Que vai servir para a gente gerar o sinal de gatilho. Então, inicialmente, como é que o circuito se comporta? A gente tem o SR. Nessa configuração aqui, o gatilho está ligado no terra, tá certo? Porque o botão está aberto. Se o botão está aberto, não está passando corrente no ramo. Se não está passando, não tem queda no resistor R2. Se não tem queda no resistor R2, o gatilho, a diferença de potencial desse ponto é igual a zero, certo? Então, o que é que vai acontecer? Nessa configuração, o SR está aberto, certo? E a lâmpada está apagada. No instante em que a gente der um pulso no botão, nesse botãozinho, eu vou chamar esse botão aqui de botão B1, certo? Então, quando eu der um pulso em B1, o que é que vai acontecer? Vai ter corrente passando no ramo, tá certo? Corrente vai vir e vai descer por aqui, tá bom? E uma parte dela vai entrar aqui no gatilho, tá bom? A queda de tensão em cima do resistor R2, ela necessariamente precisa ter um valor suficientemente alto para que a condição de gatilho do SS seja satisfeita, tá certo? Então existe uma tensão aqui que a gente chama de V de GT, que é a tensão de gatilho, entre o terminal de gatilho e o terra. Eu preciso ter essa tensão aqui mínima, então a divisão de tensão aqui é R1, R2, não pode ser uma divisão qualquer. Ok? Então, com o pulso em B1, eu tenho corrente chegando aqui no gatilho. A corrente em B1, ela também não pode ser qualquer, tá certo? Ela precisa ter um valor mínimo que é a corrente de gatilho, certo? I de GT. Na hora que essa corrente entrar no gatilho, o que é que vai acontecer? O nosso dispositivo vai fechar e a lâmpada vai acender. Do lado direito, pessoal, a gente tem aqui a curva característica que vai dar para a gente ver uma coisa interessante. Então, no vídeo sobre a nossa prática número 2, que eu vou botar o link aí para vocês agora, a gente vai colocar dois aparelhos, tá certo? Um voltímetro aqui, eu vou chamar esse voltímetro de V2. Esse voltímetro ele vai estar entre o ânodo e o cátodo do nosso SR. E vou colocar um outro voltímetro que eu vou chamar de V1, que ele vai estar sobre a nossa lâmpada exatamente. Então ele vai estar sobre os terminais da nossa lâmpada. Então lá na experiência, na prática número 2, a gente observa os valores de tensão de V1 e V2, certo? Então, o que é que a gente pode comentar aqui no circuito teórico, né? Enquanto o SR estiver aberto, ou seja, enquanto a chave estiver aberta, chave B1, e não houver pulso de gatilho, quanto vale a tensão de V2, ânodo cátodo, certo? Quanto vale? Então, a tensão ânodo cátodo, perceba que não vai ter corrente circulando entre ânodo e cátodo, porque o dispositivo está aberto. Então, o SR vai funcionar para o circuito como uma chave aberta, certo? Então, se ele é uma chave aberta, não tem corrente passando na lâmpada, então as tensões nos terminais dessa chave aberta, ânodo e cátodo, aqui é o ânodo e cátodo, elas vão corresponder, o valor vai corresponder a quanto o valor dessa tensão? Exatamente igual ao valor da tensão aplicada na fonte V1, certo? Exatamente igual ao valor da fonte V1. Então, olhando aqui, se eu tenho uma fonte V1 que eu posso, por exemplo, variar ela, então a tensão aqui que eu fizer variar aqui em V1, certo? Vou fazer ela variar aqui. Vai acontecer é que, à medida que eu aumentar essa tensão da fonte,
Na verdade eu vou mudar a nomenclatura, eu vou chamar de VE para não confundir com a tensão do instrumento, certo? Então vamos chamar aqui de VE. Então à medida que eu aumento VE, então a tensão sob a chave ou sob o SR, a tensão entre ânodo e cátodo, ela vai aumentar junto, tá certo? E aí o que é que acontece? Em qualquer momento que ela tiver, então por exemplo, ela pode estar aqui nesse patamar, por exemplo, tá? Esse valor valendo um valor aí qualquer. E aí se nesse instante aqui eu der o pulso de gatilho em B1, o que é que vai acontecer? Com o pulso de gatilho em B1, certo? A gente representa por esse pontilhado. Então, a tensão em cima do SR ela vai cair ao valor da tensão, que é a tensão que vai ficar sob o nosso dispositivo. Ou seja, na hora que eu gerar o pulso de gatilho, que o SR fechar, tá certo? Eu tiver corrente passando pela lâmpada, a tensão nos terminais do SR não vai valer mais o valor da fonte, né? Então, valia o valor da fonte até esse ponto. Na hora que eu gerei o gatilho, a tensão em cima do SR, ânodo cátodo, vai cair. E como o componente ele tem uma resistência interna, eu vou chamar de RI, resistência interna, essa tensãozinha sobre o SR vai ser exatamente igual ao valor da queda sobre essa resistência interna. Então, esse valorzinho aqui, ó, certo? Então, esse valorzinho aqui é a queda sobre o dispositivo. Aí alguém pode perguntar, mas por que que quando a corrente sobe, essa queda aumenta? Então, a queda aqui é um pouco maior, perceba. A queda aqui também é um pouco maior, tá? Lembrando que essa corrente só aumenta, pessoal, se a carga for uma carga variável. Então, se a carga for fixa, a corrente ela vai se manter em um patamar qualquer. Mas se a carga for variável, ela vai permitir que a corrente aqui ela varie, tá certo? Então, quanto maior for a corrente, pela lei de Ohm, se a corrente que passa na chave é maior, a queda exatamente na resistência também vai aumentar proporcionalmente, certo? Então é por isso que eu tenho um valor que vai aumentando à medida que a corrente sobe, certo? Então essa é a queda sob, né, é o VAK sob o nosso SR, tá certo? Então, outra coisa que a gente pode tirar daqui é o seguinte, tá certo? Então, o que é que foi que aconteceu com a tensão V2? Antes da chave ser acionada, V2 valia igual a VE. Depois da chave acionada, V2 passa a ter esse valor aqui que depende do dispositivo, né? Depende do dispositivo e, logicamente, depende do consumo de corrente da carga, porque dependendo do valor, essa corrente ela aumenta, tá certo? E aí o que é que acontece? V1, como é que é o comportamento de V1 antes da chave batida, né? Antes da chave acionada B1, quanto vale V1, certo? Ora, se a chave inicialmente ela estava aberta, não tinha corrente passando na lâmpada, então a tensão V1, que é a tensão que mede a tensão sob a lâmpada, vale quanto? Inicialmente ela vai valer 0, né? Ok? Depois do botão acionado, gerado o pulso de gatilho, SR fechado, V1 passa a valer quanto? V1 passa a valer exatamente VE, tá certo? Então, após a chave fechada, V1 vai passar a valer VE, descontado o valor da queda sobre o SR, tá certo? Então, é como se eu tivesse uma coisa assim, por exemplo. Eu acionei o meu SR a uma tensão que corresponde a esse valor. Eu vou chamar de X aqui, ó. Então, na hora que eu acionei o meu SR com a tensão da fonte valendo X, certo? Então, eu vou prolongar ela aqui, ó, tá? Imagine que a corrente na carga fosse esse valor aqui, que eu vou chamar de Y. Então, esse valor de tensão aqui seria a tensão sobre o meu SR, que corresponde a V2. E essa tensão até aqui, eu vou chamar aqui de V2. E essa tensão daqui para cá eu vou chamar de V1, que é exatamente o que vai ficar sob a lâmpada. Ou seja, se eu somar V1 com V2, a lâmpada mais a queda no SR, eu vou ter o valor de X, e X é o valor de VE, que é o valor da fonte. Ou seja, a fonte vai ser igual ao que cair na lâmpada mais o SR, né? Então eu vou ter VE igual a V1 mais o V2, certo?
VE, que é a fonte, V1, que é o valor da queda na carga, mais V2, que é o valor da queda no SCR. Ok? Ficou claro? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.